Mas nós temos, assim, tem duas questões que eu acho que são centrais. Uma é que o Brasil é um dos poucos países no mundo que não tributa lucros e dividendos. Porque entenda o seguinte, que quem vive de salário é classe média, é pobre. O rico vive de dividendo, tá certo? Então, veja bem, a Petrobras, numa ação que eu acho que é criminosa, tá certo? Em 2022, distribuiu 200 bilhões de dividendos. 200 bilhões de dividendos. Imagina se ela tivesse reinvestido 100 bilhões, tá certo? 200 bilhões de dividendos. Aí você tem um acionista, nacional e estrangeiro, que recebeu 50 milhões de dividendos. Ele é isento de tributação. Tá claro? Enquanto que um professor que ganha 5, 6 mil reais é 27,5% na fonte. Tá claro? Quer dizer, não é possível que a gente vai continuar não taxando lucros e dividendos. Você tem a alíquota máxima do imposto de renda no Brasil, máxima, é 27,5%. Uma pessoa que ganha 6 mil reais ou 600 mil reais paga 27,5%. Tá certo? Quer dizer, essa ideia da progressividade é uma ideia liberal. Foi o Adam Smith que escreveu isso pela primeira vez no seu livro clássico, tá certo? No século XVIII, tá certo? Ele que falou do princípio da equidade, quer dizer, os súditos têm que pagar para o rei a parcela correspondente à sua renda, tá certo? É uma coisa liberal, quando você fala assim, os Estados Unidos, 50% é sobre renda e 17% sobre imposto. É liberal, tá claro? E nós não temos isso, quer dizer, uma pessoa que ganha 6 mil reais ou 600 mil paga 27,5%, então nós temos que ter alíquotas maiores. Né? Então, o que você deveria fazer? E aí que eu tenho dúvida que se há condições, correlação de força favorável no Congresso para fazer. Tá certo? O que você tem que fazer é aumentar a alíquota do imposto de renda. Está nas nossas propostas lá da reforma tributária solidária. Tem que aumentar a alíquota máxima para 35%, até 40%. 40% para quem ganha muito, gente. Tá certo? Para quem ganha muito. Certo? Aumentar o número de faixas, né? Aumentar o número de faixas. Aumentar o número de faixas. É o que acontece hoje na maior parte dos países do mundo. Na média, essas faixas, a alíquota máxima em torno de 50%. Tá certo? A nossa é 27,5%. Tá claro? A segunda coisa, cobrar lucros e dividendos. Mas cobrar lucros e dividendos não como o Guedes tentou fazer outra vez. O Guedes tentou aprovar uma reforma do imposto de renda. Mas como é que era lucros e dividendos? Era uma alíquota fixa para todo mundo, uma alíquota baixa e fixa. Então, se o cara ganhava 30 mil reais ou ganhava 300 mil reais, pagava a mesma alíquota. Não, a alíquota tem que ser progressiva. A alíquota sobre o trabalho não é progressiva? Por que a alíquota sobre a renda não é progressiva também? Tá certo? Enfim, tem várias coisas. A agenda do imposto de renda, a mais conhecida é essa questão da juros e dividendos, tá certo? Mas você tem, por exemplo, um negócio no Brasil que é o seguinte: o pessoal fala assim, olha, as empresas jurídicas pagam muito imposto, a alíquota nominal, a alíquota de 32% do imposto de renda das empresas, 32%, enquanto na média dos países é 25%. Tá certo? Bom, aí você vê o seguinte: a alíquota nominal, quer dizer, o que está na lei é 32%, mas você tem tantas possibilidades de isenção que a alíquota efetiva, que paga realmente, é 21%, é 22%, tem setores que pagam 15%. Você está entendendo? Segundo, você vai falar assim, puxa vida, mas todas as empresas pagam isso? Não, só 5% das empresas pagam. Porque você tem 3 regimes no Brasil. Você tem o regime do lucro real, o lucro presumido e o simples. Tá certo? 60% das empresas são simples. Então, já não é cobrada de acordo com o imposto de renda. Tá certo? É uma coisa diferenciada. Tá certo?
Qual que é o problema do Simples? A ideia do Simples no Brasil é muito boa, tá certo? Só que qual que é o problema? O problema é que a alíquota deveria ser... A alíquota não, o faturamento deveria ser menos. E 4 milhões e 800 mil de faturamento anual não é uma pequena empresa, tá certo? A gente, nesses estudos da reforma tributária solidária, a gente fez uns cálculos. Se você reduzisse o faturamento de 4 milhões e 800 para 2 milhões e 400, 90% das empresas continuariam no Simples. Você tem 10%, tá certo? Que faturam mais que 2 milhões e 400 até 4 milhões e 800. Então, 60% está no Simples. Os outros 35% são lucro presumido. Lucro presumido não é lucro real. Lucro presumido é uma estimativa do faturamento. Tá certo? Na verdade, você só tem 5% das empresas que pagam sobre o lucro real. Só 5%. Só essas que pagam a alíquota que o mercado fala. A alíquota no imposto de renda das empresas é de 32%. Né? São só 5%. Está claro? Você tem uma outra coisa aqui no Brasil, que foi feita pelo Fernando Henrique em 1995, uma lei de 1995, que foi a lei que fez duas coisas. Primeira, acabou com lucros e dividendos, taxação de lucros e dividendos. Segundo, criou um negócio que é uma jabuticaba, que chama juros sobre capital próprio. Parece uma coisa meio difícil de entender, mas é uma forma de permitir que as empresas que investem com o seu capital próprio, tá certo? Essa parte do capital próprio que elas usam para investir é deduzida do imposto. Enfim, a agenda do imposto de renda é muito grande, enorme, tem muita coisa. Tem essa questão toda dos fundos. Né? Esse dos fundos exclusivos é uma das maiores barbaridades. Tá certo? Mas você tem vários fundos, por exemplo, você tem, enfim, vários fundos de investimento que são isentos de imposto de renda.